O telefone tocou às 7h14 de uma segunda-feira, quando eu ainda tinha farinha de trigo nas mãos e o cheiro de bolo de laranja tomava conta da minha cozinha. Eram as mãos da minha mãe que faziam aquele bolo, e as da avó dela antes disso, e eu aprendi que certas manhãs pedem receitas simples para manter o coração quieto. Mas aquela segunda-feira não teve nada de quieta. A voz do outro lado da linha era de uma mulher mais velha que eu, trêmula mas decidida. E as palavras que ela disse derrubaram 35 anos de certezas que eu nem sabia que carregava. Dona Ana Lúcia, aqui é a Célia, vizinha do prédio onde o seu genro morava antes de se casar. A senhora precisa vir aqui. Encontrei uma coisa. Não sei o que fazer com isso, mas sei que a senhora precisa ver antes de mais ninguém. Desliguei o forno. Lavei as mãos devagar, como se o tempo normal ainda existisse. Tinha 63 anos, 38 lecionando português e literatura para adolescentes que não queriam saber de Machado de Assis, e aprendi que certas frases carregam um peso que a gente sente antes de entender. A voz de Dona Célia tinha esse peso. Minha filha Isabela estava na minha casa havia 3 dias com meu neto Davi, de 4 anos. Tinham vindo passar uns dias com a vovó, porque o marido dela, Henrique, estava em viagem de trabalho a São Paulo, e isso era o que Isabela sabia. Enquanto eu ouvia Dona Célia, minha filha dormia no quarto dos fundos, exausta de uma gravidez de 6 meses que ela carregava com aquela coragem silenciosa que sempre me encheu de orgulho. Não podia acordá-la. Não ainda. O apartamento de Dona Célia ficava num bairro que eu só conhecia de passagem, do outro lado da cidade. Henrique havia morado lá por quase 10 anos antes de se casar com Isabela. Disse isso para ela quando se conheceram, que tinha sido independente, que construiu a vida sozinho, que o apartamento era a prova disso. Minha filha contou essa história para mim com olhos brilhando. Eu ouvi com o sorriso que as mães aprendem a fazer quando algo aperta por dentro sem razão clara. Peguei minha bolsa, deixei um bilhete na geladeira dizendo que havia saído cedo para a padaria e fui. Dona Célia era uma mulher de uns 70 anos, cabelo branco cortado curto, avental florido e olhos que já tinham visto muita coisa. Abriu a porta antes que eu tocasse a campainha. Seus olhos me varreram de cima a baixo com uma mistura de pena e determinação que me fez engolir em seco. Entre, entre. Quer um café? Queria. Precisava. A sala dela era pequena e cheia daquela vida acumulada que os apartamentos antigos guardam. Fotos emolduradas, um crochê sobre o sofá, um gato laranja dormindo na janela. Ela colocou 2 xícaras sobre a mesa e sentou na minha frente com um envelope pardo nas mãos. Faz 3 semanas que o seu genro foi buscar as últimas coisas do apartamento dele, ela começou. Estava com pressa, levou tudo às pressas. Mas esqueceu uma caixa de documentos no armário do corredor. Eu guardo chave sobressalente do antigo locatário por hábito. É coisa de vizinha antiga. Quando entrei para deixar a caixa do lado de fora da porta, o papel caiu. Ela empurrou o envelope na minha direção. Não era minha intenção ler. Mas quando vi o que era, não consegui parar. Abri o envelope com dedos que não tremiam porque eu não deixei. Dentro havia 2 folhas impressas e algumas fotos. As fotos vieram primeiro. Henrique, o meu genro de 7 anos, o pai do Davi, o homem que eu vi chorar de emoção no casamento da minha filha e que fez um discurso sobre família que deixou minha cunhada chorando por meia hora. Ele estava nas fotos com uma criança de uns 3 anos nos braços, num parque que eu não reconhecia. E ao lado dele havia uma mulher jovem, bonita, com a mão no ombro dele com aquela familiaridade que não precisa de explicação. Virei as fotos. No verso de uma delas escrito à mão, Luca, 3 anos. Agosto de 2024. Luca, agosto de 2024. Isabela estava grávida de Davi em agosto de 2024. Coloquei as fotos sobre a mesa com cuidado, como se fossem de vidro. Peguei as folhas impressas. Eram extratos bancários de uma conta que eu nunca havia visto, em nome de Henrique Tavares, com um endereço em Belo Horizonte, que não era o endereço da minha filha. Dona Célia observava meu rosto. Não disse nada. Era o tipo de mulher que sabe quando ficar em silêncio. Quanto tempo você conhece o Henrique? Perguntei finalmente. Minha voz saiu firme. 38 anos de sala de aula ensinam a manter a voz firme quando o chão some. Morou aqui 8 anos. Era sossegado, educado, pagava o aluguel em dia. Ela fez uma pausa. A mulher das fotos, ela também vinha aqui. Com frequência.
Durante anos, nunca entrou no prédio com ela, mas eu via da janela. O menino, o Luca, ele tem os olhos do seu genro, Dona Ana Lúcia, igualzinho. Olhei de novo para as fotos. Ela tinha razão. Por que você guardou isso? Por que não jogou fora? Dona Célia juntou as mãos sobre a mesa. Porque tenho uma filha também, e porque se alguém tivesse guardado certas provas para mim há 40 anos, minha vida teria sido muito diferente. Ela me olhou sem desviar. Eu sei que não é meu lugar. Mas quando vi que a caixa era do genro de uma mulher grávida, não consegui jogar fora. Fiquei sentada naquela sala por quase meia hora depois que ela terminou de falar. O gato laranja desceu da janela e se deitou nos meus pés. Eu deixei. Henrique Tavares tinha 38 anos. Era engenheiro civil em uma construtora de médio porte, e nos 7 anos em que foi casado com minha filha, construiu uma reputação de homem correto, trabalhador e presente. Presente, sobretudo. Estava em cada aniversário, em cada consulta do pré-natal, em cada almoço de domingo na minha casa. Era o tipo de presença que preenche os espaços de um modo que parece sólido, confiável, e eu acreditei, porque queria acreditar, porque minha filha merecia um homem assim, porque depois de enviuvar aos 56 anos, eu aprendi que a vida é mais suportável quando as pessoas que você ama estão bem. Pedi à Dona Célia que me deixasse fotografar os documentos com o celular. Ela concordou sem hesitar e ainda fez mais café enquanto eu fotografava cada página, cada foto, cada detalhe do endereço em Belo Horizonte. Saí de lá com o mesmo rosto com que entrei. Sentei no carro, tranquei as portas e fiquei parada por exatamente 7 minutos, olhando para a rua sem ver nada. Depois liguei o motor e voltei para casa. Isabela ainda dormia. Davi estava acordado na sala, montando um quebra-cabeça de dinossauros e cantarolando alguma música de desenho animado. Quando me viu, ergueu os braços. Peguei meu neto no colo, senti o cheiro de shampoo infantil no cabelo dele e pensei que precisava ser muito cuidadosa. Não era só o casamento da minha filha que estava em jogo. Era a gestação, era a saúde dela, era Davi, era tudo. Não podia agir com raiva. Precisava agir com inteligência. Coloquei Davi de volta no chão, dei a ele uma banana e um copo de suco e fui até o quarto onde eu guardava uma caixinha com cartões de visita que acumulei ao longo de anos. Encontrei o que procurava. Dro. Fernanda Alcântara, advogada especializada em direito de família, que havia ajudado minha prima num divórcio complicado havia 4 anos. Na época, eu tinha ficado impressionada com a forma como ela trabalhou. Fria, precisa, sem drama desnecessário. Liguei às 9 da manhã. Ela atendeu pessoalmente. Drori Fernanda, meu nome é Ana Lúcia Ramos. A senhora ajudou minha prima Isabel Ramos em 2021. Preciso de uma consulta urgente, hoje se possível. Houve uma pausa. Pode ser às 11h30. O que é urgente, em direito de família, geralmente não melhora com espera. Acordei Isabela às 10 dizendo que precisava resolver umas coisas e que ela ficasse com Davi. Minha filha me olhou com os olhos ainda pesados de sono e perguntou se eu estava bem. Disse que sim, que era coisa burocrática de aposentadoria, que não demorava. Mais uma mentira dita com amor. Aprendi que às vezes proteger as pessoas que amamos exige que sejamos precisas antes de sermos honestas. O escritório da Doutor Fernanda era num sobrado no centro, discreto, sem placa exagerada. Ela era uma mulher de uns 45 anos, óculos de aro fino, cabelo preso, e aquele jeito de ouvir que parece que ela já viu tudo e nada mais a surpreende. Mostrei as fotos, os extratos, expliquei a situação inteira em menos de 15 minutos. Ela ouviu sem me interromper uma vez. Quando terminei, ela juntou as pontas dos dedos e olhou para o teto por 3 segundos. Certo. Vamos por partes. A existência de um filho fora do casamento, se confirmada, não invalida o casamento da sua filha, mas tem implicações enormes no que diz respeito à divisão de bens. A conta em Belo Horizonte sugere patrimônio ocultado. Se ele está mantendo outra família com dinheiro que deveria ser do casal, isso é desvio de recursos do patrimônio conjugal. Ela me olhou. Sua filha está grávida. 6 meses. Isso muda o peso emocional, não o jurídico, mas muda muito o estratégico. Ela tamborilou os dedos na mesa. Dona Ana Lúcia, antes de qualquer movimento, preciso que a senhora consiga mais informações.
Quanto tempo ele fica nessas viagens para São Paulo? Uma semana, às vezes 10 dias. Alguém da família dele que possa confirmar a existência desse filho? Alguma rede social do genro que a senhora monitore? Não monitorava. Mas minha prima Eliane, que havia trabalhado 2 anos numa empresa de pesquisa cadastral, provavelmente saberia como encontrar registros públicos. Anotei mentalmente. O que eu preciso fazer primeiro? Perguntei. Primeira coisa, não contar nada à sua filha ainda. Não até termos documentação suficiente para que ela não precise enfrentar isso 2 vezes. Segunda coisa, descobrir se existe registro de paternidade desse Luca em nome do seu genro. Isso é público. Posso solicitar. Ela já estava anotando. Terceira coisa, verificar se há outros bens em nome dele que não estão no registro do casamento. Saí do escritório com uma lista de tarefas e um peso no peito que eu me recusava a deixar virar paralisia. Meu marido Arnaldo, que morreu de infarto 7 anos atrás, costumava dizer que eu era a pessoa mais eficiente que ele conhecia em crise. Você não entra em pânico, Ana. Você entra em modo de professora. Era verdade. Sempre que havia problema grande, eu organizava, checava, agia. Não porque não sentisse, mas porque sentia demais para me dar ao luxo de paralisar. Liguei para Eliane enquanto esperava o sinal abrir. Expliquei o mínimo necessário. Ela não fez perguntas desnecessárias, apenas disse: manda o nome completo e o CPF se tiver. Dou um retorno até amanhã. Henrique Rodrigues Tavares. O CPF eu não tinha de cabeça, mas sabia onde encontrar. Isabela guardava uma pasta com documentos do casal na segunda gaveta da escrivaninha do quarto. Quando voltei para casa, esperei minha filha ir deitar Davi para o cochilo da tarde e entrei no quarto deles. Fotografei o CPF do documento e enviei para Eliane. Naquela noite, jantei com Isabela e Davi como se o mundo fosse o mesmo de antes. Minha filha falou do enxoval do bebê, da reforma que Henrique queria fazer no quarto, de um nome que estavam considerando se fosse menina. Eu comi, sorri nos momentos certos, perguntei sobre a reforma. Por dentro, eu estava construindo uma muralha. Henrique voltaria na quinta-feira. Eliane me ligou na tarde de terça. Ana, achei. Tem registro de nascimento em cartório de Belo Horizonte. Criança chamada Lucas Henrique Tavares, nascida em março de 2021. Pai declarado: Henrique Rodrigues Tavares. Mãe: Renata Meireles Tavares. O sobrenome dela mudou depois do nascimento da criança. Eliane fez uma pausa. Eles se casaram em cartório, Ana. Em janeiro de 2021. Casamento civil. O mundo parou. Repete isso. Casamento civil. Janeiro de 2021. O casamento com sua filha foi em outubro de 2018. Eliane falou devagar, como quem entrega uma notícia ruim a um médico. Ana, ele é bígamo. Bígamo. A palavra não parecia real. Parecia coisa de livro, de novela, de história que acontece com outras pessoas. Mas era real, e era meu genro, e era minha filha grávida de 6 meses em casa comigo naquele momento, sem saber de nada. Eliane, você pode me mandar isso por escrito? Tudo que você encontrou? Já estou mandando para o seu e-mail. Desliguei e fui direto ao banheiro. Abri a torneira fria e coloquei as mãos embaixo da água por um longo tempo. Não chorei. Ainda não. Havia tempo para chorar depois que minha filha estivesse protegida. Liguei para a doutora Fernanda. Mandei os arquivos de Eliane. Ela me ligou em 40 minutos. Dona Ana Lúcia, isso é grave em múltiplos níveis. Bigamia é crime. O segundo casamento dele é nulo juridicamente, mas a existência dele significa que ele estruturou uma vida paralela com consciência plena e por tempo prolongado. Ela respirou fundo. O patrimônio do casal precisa ser levantado imediatamente antes que ele possa mover qualquer coisa. Vou solicitar medida cautelar para bloqueio de bens, mas preciso da autorização da sua filha para isso. Ela ainda não sabe. Então precisamos contar a ela antes da quinta-feira, antes de ele voltar. Fiquei em silêncio por um momento. Dro Fernanda, minha filha está com 6 meses de gestação. Como eu faço isso sem colocar a saúde dela em risco? Com a verdade dita com cuidado. E com um médico de prontidão se necessário. A advogada falou sem rodeios. Dona Ana Lúcia, eu entendo o instinto de proteger, mas ela é adulta e tem direito a saber antes que ele volte e tome a frente da narrativa.
Se ele perceber que alguém está investigando, ele age primeiro. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Naquela noite, depois que Davi dormiu, sentei com Isabela na varanda. Minha filha tomava um chá de erva cidreira, os pés descalços no banco de madeira, a barriga de 6 meses sob uma camiseta larga. Tinha os cabelos da avó paterna, longos e escuros, e os olhos do meu Arnaldo, grandes e de quem acredita no melhor das pessoas. Comecei pelo começo. Contei sobre Dona Célia, sobre o envelope, sobre as fotos. Falei devagar, escolhendo cada palavra como quem escolhe onde colocar o pé num chão que pode ceder. Isabela ficou imóvel. Contei sobre Eliane, sobre os registros, sobre Lucas Henrique Tavares, nascido em março de 2021, sobre o casamento civil de janeiro de 2021. Minha filha colocou o chá no banco com um movimento muito controlado e ficou olhando para o jardim por um tempo que pareceu muito longo. Então começou a chorar sem fazer barulho, apenas lágrimas descendo pelo rosto, enquanto ela continuava olhando para as plantas que eu regava todo sábado de manhã. Mãe, só isso. Sentei ao lado dela e coloquei o braço em volta dos ombros dela. Não disse que ia ficar bem. Não disse nada que fosse mentira. Apenas fiquei ali, deixando o peso cair aos poucos, em vez de tudo de uma vez. Ela chorou por 1 hora. Depois pediu os documentos. Leu cada linha, cada extrato, olhou cada foto do marido com o filho que ela não sabia que existia. Quando terminou, dobrou tudo com cuidado e me devolveu. Eu quero ligar para a advogada agora. Eram 23h17. Mandei mensagem para a Dora. Fernanda pedindo desculpas pelo horário. Ela respondeu em 2 minutos. Pode ligar. Minha filha passou 40 minutos no telefone com a doutora. Fernanda, enquanto eu ficava na cozinha fazendo o que as mães sabem fazer, preparei água com limão, esquentei sopa, arrumei em silêncio o que podia ser arrumado. Quando Isabela voltou para a cozinha, tinha nos olhos aquela expressão que eu reconhecia da infância dela, quando apanhava feio de alguma bola no recreio e não deixava ninguém ver que doía. Expressão de quem decide não ceder. A doutora Fernanda vai entrar com medida cautelar amanhã cedo. Os bens vão ser bloqueados antes que ele passe pela porta. Isabela sentou à mesa. Mãe, você sabia que o apartamento onde a gente mora está no nome dele e de uma empresa? Não sabia. Ele colocou numa empresa que abriu há 2 anos. A doutora Fernanda disse que se não bloquearem agora, ele pode transferir. Ela olhou para mim com aquela frieza que às vezes assusta porque parece minha. Eu preciso que você fique com o Davi amanhã. Vou ao escritório dela de manhã. Vou com você. Não. Fique com o Davi. Ele não pode sentir que tem coisa errada. Isabela se levantou, foi até a geladeira, pegou a água gelada e bebeu de pé, olhando pela janela. Ele volta quinta-feira. Tenho 2 dias. Henrique ligou na quarta de manhã. Aquela ligação de estou com saudade que eu imaginei que todo marido faz quando está viajando. Isabela atendeu na minha frente, sentada à mesa da cozinha. Falou com uma naturalidade que me fez entender que minha filha tinha mais força do que eu dava crédito. Tudo bem aqui. Davi está ótimo. Fique tranquilo. Pausa. Saudade também. Até quinta. Quando desligou, ficamos olhando uma para a outra em silêncio por um momento. Depois ela tomou o café e foi tomar banho. A Dora Fernanda ligou às 10 com a confirmação. Medida cautelar deferida. Todos os bens em nome de Henrique Tavares, incluindo o apartamento e as cotas da empresa, estavam bloqueados para qualquer transferência. A conta bancária conjunta do casal também estava sob monitoramento judicial. E a bigamia? Isabela perguntou. No viva voz entre nós duas. Vou protocolar boletim de ocorrência por bigamia amanhã, já com toda a documentação. É crime previsto no artigo 235 do Código Penal. Mas, Isabela, preciso que você saiba, o processo pode demorar. A parte criminal e a parte civil vão correr em paralelo. A advogada falou sem pressa. O importante agora é que você e seus filhos estejam protegidos legalmente. Isso já está feito. E a outra mulher, ela sabe que ele é casado? Pausa. Não sabemos ainda. É possível que ela também seja vítima. Isabela ficou quieta com isso por um tempo. Na quinta-feira, Henrique chegou às 19h com uma mala de rodas e uma caixinha de brigadeiro que ele sempre trazia de São Paulo porque Davi adorava. Abriu a porta com a chave, colocou a mala no corredor, chamou meu neto pelo nome com aquela voz de pai chegando em casa que todo o apartamento reconhece. Eu estava sentada na sala.
Isabela estava sentada na sala. Davi dormia no quarto. Henrique parou na entrada da sala com a caixinha de brigadeiro na mão e o sorriso que começou a morrer quando viu nossas expressões. O que foi? Isabela se levantou. Entregou a ele uma pasta. São os documentos que a doutora Fernanda Alcântara preparou. Você tem 48 horas para encontrar um advogado. Henrique abriu a pasta. Vi a cor sair do rosto dele enquanto ele lia, página por página. Vi o momento exato em que percebeu que não havia saída, quando os olhos pararam numa página específica e o músculo da mandíbula endureceu. Isabela. A voz dele saiu rouca. Eu posso explicar. Não precisa. Minha filha cruzou os braços sobre a barriga. Tudo que você precisa me explicar está documentado. O nome dele é Lucas. Você tem 3 anos e vocês são casados há 4. Henrique me olhou. Eu não desviei. Dona Ana Lúcia, não fala comigo agora. Disse isso com a mesma voz que usava quando o aluno tentava me enrolar na sala de aula. Seca, clara, sem margem. O que aconteceu depois foi aquele tipo de confronto que não tem nada de cinematográfico. Henrique ficou na sala por quase 1 hora, tentando construir alguma narrativa que fizesse sentido. E cada vez que tentava, Isabela mostrava mais uma página da pasta. Ele negou, depois admitiu partes, depois tentou colocar culpa numa viagem de trabalho que foi longa demais, numa solidão que não soube nomear, num acidente que não planejou. Lucas não foi acidente. A criança estava registrada com o sobrenome dele. O casamento civil não foi acidente. 4 anos de dupla vida não são acidente. Quando Henrique percebeu que não havia argumento possível, tentou uma última estratégia. Ficou em silêncio, olhou para a barriga de Isabela e disse que não queria perder os filhos. Isabela ficou olhando para ele por um tempo longo. Então disse, com uma voz que eu não sabia que ela tinha: Você já perdeu. Você escolheu perder quando decidiu que eu era opcional. Henrique dormiu no apartamento de um amigo naquela noite. Foram as malas que ele próprio fez, enquanto Isabela ficava na sala com a porta fechada, e eu ficava do lado de fora do quarto do Davi, com a mão no batente para o caso de o menino acordar. Quando o elevador fechou com ele dentro, o corredor ficou em silêncio. Isabela saiu da sala com olhos vermelhos e se sentou no chão do corredor, as costas na parede, as mãos sobre a barriga. Fui sentar do lado dela. Ficamos assim por um tempo, sem falar. Mãe, estou aqui. Eu vou ficar bem. Não era pergunta. Era uma decisão. Nos dias seguintes, descobrimos mais coisas. A advogada foi revelando camadas de um esquema que Henrique havia construído com a mesma atenção que usava para parecer marido presente. A empresa no nome da qual estava o apartamento havia sido usada para inflar despesas e esconder receita durante anos. Ele tinha, além do imóvel do casal, um apartamento comprado em Belo Horizonte, registrado em nome da empresa, onde Renata e Lucas moravam. Renata Meireles Tavares procurou Isabela por mensagem numa sexta-feira. Disse que precisava falar. Isabela me mostrou a mensagem sem saber o que fazer. Fala com ela, eu disse. Por quê? Porque ela provavelmente está tão perdida quanto você estava na terça-feira. Isabela ficou em silêncio um momento. Depois digitou uma resposta. Se reuniram num café neutro, num sábado de manhã. Eu fiquei com Davi. Isabela voltou 2 horas depois e sentou à minha frente com uma expressão que eu não consegui ler imediatamente. Ela não sabia que ele era casado comigo. Isabela disse finalmente. Ele disse que era divorciado. Mostrou um documento falso de dissolução de união estável. Ela acreditou porque não tinha motivo para duvidar. Minha filha olhou para as mãos. O Lucas tem os olhos do Davi, mãe. É meu irmão de pai que eu nunca vou conseguir odiar porque é uma criança de 3 anos. Corai. Foi a primeira vez que chorei desde o telefonema de Dona Célia. Não por Henrique, não pelo casamento, mas por aquela versão de mundo onde 2 mulheres se sentam num café e descobrem que foram enganadas pelo mesmo homem e que as crianças delas vão crescer sendo meio-irmãos sem ter pedido isso a ninguém. O processo foi longo. A Dora Fernanda era tão eficiente quanto eu esperava. O apartamento do casal ficou com Isabela, incluindo a empresa que havia sido usada para a ocultação de patrimônio. A justiça determinou pensão alimentícia para os 2 filhos de Henrique, uma determinação que tirou a renda que ele havia construído sobre mentiras e distribuiu para as crianças que ele havia gerado. Ele foi indiciado por bigamia e por sonegação fiscal, 2 processos que prometiam ocupar anos da vida de um homem que havia planejado escapar de tudo.
Mas o que ficou mais tempo comigo não foi a justiça legal. Foi uma tarde de domingo, 3 meses depois, quando eu estava na varanda do apartamento de Isabela com o Davi no colo, e ela saiu da cozinha com 2 copos de suco e disse: "Mãe, você salvou minha vida." Balancei a cabeça. Dona Célia salvou. Eu só cheguei a tempo. Isabela sentou ao meu lado e ficou olhando para o horizonte por um momento. "Não." Dona Célia abriu a porta. "Você entrou." Ela me olhou de lado. "Você não entrou em pânico. Você agiu." Eu nunca ia conseguir fazer isso sozinha naquele estado. Pensei em dizer que qualquer mãe teria feito o mesmo, mas não era verdade. Conheço muitas mães que teriam ficado paralisadas, que teriam esperado, que teriam dado ao genro o benefício da dúvida até não restar mais dúvida possível. Não me sinto superior por isso. Sinto-me apenas grata por ter aprendido, em 63 anos de vida, que quando a terra some debaixo dos pés de quem a gente ama, a gente não para sentir o vertigem. A gente planta os pés e estica o braço. Clara nasceu em fevereiro, saudável, com os pulmões de quem chega ao mundo decidida a se fazer ouvir. Isabela ficou 12 horas em trabalho de parto e não pediu Henrique em nenhum momento. Pediu a mim, pediu a Davi, que ela mesma havia preparado com uma história sobre como bebês chegam, e pediu o suco de maçã que a equipe de enfermagem trouxe às 2 da manhã. Quando coloquei Clara no colo pela primeira vez, senti aquela coisa que só netos ensinam, que o tempo não é linear, que às vezes a gente atravessa o pior e chega do outro lado com alguém novo nos braços que ainda não sabe de nada e está completamente bem por isso. Dona Célia me mandou uma mensagem quando soube do nascimento. Perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, e perguntei se podia visitá-la algum dia. Fui num sábado de manhã com um bolo de laranja que fiz seguindo a receita da minha mãe. Ela me recebeu com o avental florido, e o café na mesa, e o gato laranja no mesmo lugar de sempre. Ficamos 2 horas conversando sobre coisas que não tinham nada a ver com Henrique, sobre os filhos dela, sobre um livro que eu estava relendo, sobre o jardim que ela cultivava na varanda, com uma dedicação que eu reconhecia como a minha. Quando me levantei para ir, ela segurou minha mão por um momento. "Fiz certo em ligar, né?" "Fez", eu disse. "Foi a coisa mais importante que podia ter feito." Ela assentiu, satisfeita com uma economia de palavras que eu invejei. Voltei para casa com o prato vazio do bolo e com aquela sensação de que às vezes a vida nos manda uma Dona Célia no momento exato em que precisamos. Não por acaso, não por sorte, mas porque há mulheres no mundo que aprenderam na própria pele o custo de ficar em silêncio e um dia, quando têm a chance, escolhem diferente. Isabela está bem. Clara está crescendo com aquela pressa que os bebês têm no primeiro ano, como se quisessem recuperar o tempo antes mesmo de saber o que é tempo. Davi perguntou uma vez onde estava o papai, e Isabela respondeu com uma versão da verdade que uma criança de 4 anos pode carregar. Que o papai morava em outro lugar agora, que ainda era pai dele, que algumas famílias são assim. Davi ouviu, pensou um segundo e perguntou se ia ter lanche. Às vezes, os filhos nos ensinam mais sobre resiliência do que qualquer coisa que já lemos. Quanto a mim, voltei a dar aulas de reforço para adolescentes que ainda não querem saber de Machado de Assis, mas que às vezes, no meio de uma análise de texto, me olham com aquele jeito de quem está aprendendo que palavras têm peso. Continuo regando o jardim toda manhã de sábado, continuo fazendo bolo de laranja quando preciso manter o coração quieto. E toda vez que o telefone toca cedo demais numa manhã que prometia ser comum, eu fico um segundo parada antes de atender, porque aprendi que certas chamadas mudam tudo, e que quando mudam, a gente tem que estar pronta para ser exatamente quem precisa ser. Não mais forte do que é, não menos assustada do que está, apenas pronta, apenas presente, apenas a mãe que ficou de pé quando o chão sumiu, para que a filha pudesse se apoiar em alguma coisa enquanto encontrava o próprio equilíbrio. Aos 63 anos, aprendi que é isso que as mães fazem de melhor. Não resolvem, não salvam, não impedem. Chegam a tempo, esticam o braço, ficam. E às vezes, na medida exata, isso é o suficiente para mudar tudo.